Olá, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a fase da adolescência e puberdade, trazendo três elementos chaves para essa discussão, né? Que é a questão da legislação, os conceitos do que é essa fase, o que é ser adolescente, o que é adolescência, e também algumas características de mudanças que acontecem nessa fase da vida. Bom, a aula de hoje, né? A gente espera que ao final os alunos sejam capazes de entender e responder as seguintes perguntas: o que é adolescência e quando ela começa e termina? Que mudanças ocorrem nos adolescentes e como essas mudanças os afetam? E quais os problemas mais comuns à vida do adolescente na atualidade? Pensando principalmente no adolescente brasileiro. Em toda aula eu vou deixar uma frase para vocês, né? A frase de hoje, para que a gente possa refletir, é do escritor José Saramago. E ela diz que nem a juventude sabe o que pode, nem a velhice pode o que sabe. E para início de conversa, vem-se a primeira pergunta: o que a lei fala sobre adolescência? A gente tem aí alguns marcos legais que podem nos ajudar a responder essa pergunta. E o primeiro que a gente vai destacar é a Constituição Federal do Brasil. Na Constituição Federal tem um elemento muito importante que ele está relacionado à questão conceitual e aos marcos históricos da definição de adolescência e de infância. Quando vocês forem consultar o material que eu deixei para leitura complementar, vocês vão observar que nem sempre, né, a sociedade ela compreendeu essas fases da infância e adolescência. Elas não foram muito bem definidas em alguns momentos históricos. E a criança, durante um longo período, ela era considerada um adulto em miniatura. A maneira de compreender a criança, os seus processos, eles eram interpretados da mesma maneira que era entendido uma pessoa adulta, né? E com o tempo, as pesquisas, os estudiosos da infância, eles foram mostrando as características que diferenciavam, né? A fase da infância, a fase da pré-adolescência, a adolescência e a introdução à vida adulta. E essa Constituição ela vem trazer um elemento que é o direito dessa pessoa que é criança e adolescente. Por muito tempo, a criança e adolescente ela foi um sujeito, um cidadão, negado de alguns direitos. O direito era relacionado ao adulto, à referência da sua família, mas não à criança e o adolescente. E essa lei ela traz justamente que é um dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança e adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, e aí vários outros elementos são citados. E isso é para evitar de colocá-los em situações que eram comuns, ou não necessariamente comuns, mas socialmente por um tempo foram aceitas, que era a situação da criança e do adolescente ser explorada, violentada, oprimida, negligenciada ou discriminada. Então, a Constituição Federal ela traz um marco legal para o nosso país e ela tem como base também toda uma mudança histórica que aconteceu na compreensão de o que é ser criança e adolescente, como um cidadão de direitos. A gente tem aí também mais dois documentos legais e normativos que tratam sobre a adolescência. O primeiro é o Estatuto da Juventude, que ele diz que, para o efeito desta lei, são considerados jovens as pessoas entre 15 e 29 anos de idade. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele passa a considerar crianças, sob o efeito dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade, e adolescente, aqueles entre 12 e 18 anos de idade.
Essa definição da fase que caracteriza a adolescência, ela também é discutida pelas organizações de saúde. E, além da OMS, do Ministério da Saúde, a ONU também classifica como adolescência a fase entre os 10 e 19 anos de idade, e como juventude a fase entre os 15 e 24 anos de idade. Então, a gente tem aqui alguns elementos que nos ajudam a compreender um pouco esse conceito, ou então essa compreensão legal da sociedade sobre o que é infância, adolescência e juventude. Mas aí, avançando um pouco em relação aos conceitos, vem a pergunta: o que é, então, adolescência? Baseado no que essa lei está interpretando, o que significa adolescência e puberdade? A gente tem aqui alguns autores que podem nos ajudar a esclarecer esse ponto, né? A adolescência, ela é considerada uma fase do ciclo de vida do ser humano, né? E essa fase, ela se inicia com intensas mudanças. Mudanças corporais, que estão relacionadas à puberdade, e ela vai terminar quando o indivíduo ele chega no seu estágio de crescimento e também de sua personalidade. E aí ele traz, né, Tanner, nessa definição de adolescência, ele traz um elemento importante, que é que a adolescência, além de ser uma fase de mudanças e de consolidação do crescimento do ser humano, ela também está associada à progressiva independência econômica e integração desse sujeito no seu grupo social. Então, é na adolescência que a pessoa ela começa a interagir com outros núcleos sociais que são diferentes da sua família e a fortalecer esses vínculos, né? Garantindo uma maior integração em grupos sociais. E também é uma fase em que se inicia a preocupação ou o engajamento em uma atividade econômica. Outra autora, né? Essa autora ela fala que a adolescência ela é definida como um período de transição. E aí vai um pouco de conta com o que a gente viu lá em cima. Uma transição entre a infância e a vida adulta. E essa transição ela é caracterizada por alguns fatores: o desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social. Além disso, também se define essa fase de desenvolvimento pelos esforços que o indivíduo tem para alcançar os seus objetivos relacionados às expectativas culturais da sociedade em que ele vive. Então, o adolescente ele se prepara para se ajustar ou a conviver com a sociedade. Então, é uma fase em que há esse movimento do indivíduo se esforçar para alcançar alguns objetivos, alcançar um papel social dentro do ambiente onde ele vive. E isso está muito ligado a aspectos culturais. Então, a gente consegue ver, a partir dessas duas citações, que a adolescência ela tem diferentes fatores que a definem. Não somente a idade, como as leis, né? As leis trazem a idade como um marco ali de período, mas a adolescência ela tem vários fatores que podem ajudar a definir, conceituar. Aí a gente vai agora ver o que seria então a puberdade. A gente já falou um pouco sobre a adolescência e a puberdade, o que é que ela seria? A puberdade, ela é um fenômeno biológico. Por ser um fenômeno biológico, ela se refere às mudanças que ocorrem na morfologia e fisiologia do ser humano. E essas mudanças, elas são reflexo de estímulos neurais e hormonais. Os hormônios relacionados ao crescimento, desenvolvimento e à sexualidade, eles são fatores que vão resultar nessas mudanças que acontecem no corpo da pessoa, do indivíduo, né? E Tanner, ele diz que a puberdade também ela é um processo contínuo e dinâmico, onde ocorrem essas mudanças corporais que começam
no início da vida fetal e termina em uma fase de completo crescimento e fusão das epífises ósseas. Eu destaquei aqui dois elementos. Um é as epífises ósseas e também o outro é a capacidade de fecundação. Diferente da adolescência, o conceito de puberdade ele está associado aos fenômenos biológicos exclusivamente. E dois marcos importantes a gente tem em relação aos fenômenos biológicos. Um deles é o desenvolvimento das estruturas físicas e o completo crescimento, e aí a gente vem como destaque das estruturas ósseas. Aqui, quando se fala de epífises ósseas, lembrando de anatomia, cinesiologia, as epífises ósseas são as extremidades das nossas estruturas ósseas. Então, o nosso corpo seria o tecido, né, corporal que cresce e se desenvolve por mais tempo. Existe uma avaliação de maturação corporal que utiliza como referência o raio-x da mão da criança, do jovem, né, do adolescente, da criança, para ver se ele já chegou no seu estado de completo crescimento, que é quando as extremidades ósseas, que são as epífises, elas já completaram, elas já estão próximas das junções tendíneas, né? Quando a gente ainda é muito, muito novo, quando é um bebê, uma criança, a gente tem entre as estruturas ósseas um processo cartilaginoso, que é aquele em que vai favorecer o desenvolvimento do osso e a função dele, que o osso ele tem a função de estar acomodando os nossos órgãos e nos manter na postura ereta. Então, essas estruturas cartilaginosas, elas diminuem à medida que a gente cresce. E o completo crescimento é quando tem a fusão total das epífises ósseas, das pontinhas do osso com a sua estrutura completa. Isso faz com que o crescimento do osso ele atinja o tamanho final, vamos dizer assim, né, da estatura daquele sujeito. E a mão é uma referência de avaliação desse desenvolvimento da estrutura óssea. E aí o outro ponto, que é a capacidade de fecundação, é justamente porque a avaliação da puberdade também pode ser feita a partir das características sexuais secundárias e a completa maturação sexual. A gente tem como característica secundária o desenvolvimento dos órgãos genitais e também o crescimento dos pelos. E a completa maturação sexual é pela produção de esperma nos meninos e também a questão da menarca, que é a primeira menstruação nas meninas. A puberdade, então, ela tem esses dois marcos importantes que estão relacionados ao desenvolvimento humano e diretamente, né, os últimos aí citados, diretamente relacionado à capacidade de fecundação. Aqui para fechar a conta e passar a régua, para ter assim a total clareza do que seria esse conceito de adolescência e de puberdade, baseado no que a gente conversou aqui. A gente já sabe, então, e consegue identificar que a adolescência seria a transição do desenvolvimento entre a infância e a idade adulta. E nessa fase de transição ocorrem grandes mudanças, e que não são só mudanças físicas, mas também cognitivas e psicossociais. A puberdade, por outro lado, é um processo no qual a pessoa alcança a maturidade sexual e a capacidade de reprodução. Então, ela chega no seu estágio de crescimento completo e de maturação sexual. A puberdade, ela acontece na adolescência, mas a adolescência e puberdade não são as mesmas coisas, porque a puberdade está relacionada ao aspecto de mudança física, morfológica, biológica. E a adolescência, ela tem vários elementos, não somente a questão física. Uma característica importante aqui para a gente falar sobre a fase da puberdade é a idade em que nós atingimos a puberdade. Os meninos, eles atingem
a puberdade entre os 10 e os 13 anos e as meninas dos 12 aos 14 anos. Na verdade, em média, a idade em que a gente atinge a puberdade é 13 anos, só que de forma mais precoce para um do que para outro. As meninas, elas tendem a alguns estágios de crescimento e maturação serem mais precoces do que os meninos. E a gente vai observar isso nos próximos slides. Mas, em média, 12, 13 anos é quando você atinge a puberdade. Agora a gente vai conversar um pouco como é que acontece essa travessia, essa transição entre a infância e a vida adulta, que é justamente a fase da adolescência. A gente sabe que são várias mudanças, vários fatores que estão relacionados à adolescência, né? E aqui eu tenho alguns elementos para que a gente possa refletir sobre o que é essa fase. Então, ela é uma fase em que a gente passa a assumir um novo corpo, uma nova estrutura, que a nossa percepção sobre o nosso corpo não consegue acompanhar o crescimento que ocorre com ele. A gente também passa a assumir novos valores que são integrados à cultura da nossa família, como também de outros grupos sociais a que a gente começa a se relacionar. E a partir disso, a gente define, ou pelo menos se identifica com alguns padrões e estilos de vida, modos de viver. Então, é nessa fase da adolescência em que alguns comportamentos eles começam a ser adquiridos e que podem ser determinantes no estilo de vida da pessoa adulta. Outro elemento importante dessa fase da adolescência é que é uma fase de você identificar o seu papel social, a sua função social, e isso acontece muito dentro do processo de profissionalização, de reconhecer qual a sua aptidão, qual o seu interesse de engajamento no ambiente profissional. Então, a escolha profissional, vocacional, que acontece na adolescência, ela é um fator que está muito relacionado à identificação do adolescente no seu papel social, ou até mesmo econômico, né? Principalmente também. E outros pontos que estão relacionados à adolescência é a exploração das suas emoções e a instabilidade de humor. A gente sabe que é uma fase de muitas mudanças. Essas mudanças, elas não afetam apenas os aspectos físicos, mas também psicológicos, cognitivos. Então, o adolescente ele está passando por intensas transformações na forma de se relacionar com os outros, de se relacionar com a sociedade e com o seu corpo. E isso gera uma explosão de emoções. Por isso que as pessoas dizem que os jovens são muito intensos, né? Que mudam de humor muito fácil, se irritam, gostam de problema. É muito comum a gente ver os adultos falando isso, mas na verdade todos nós passamos por isso. É uma fase de instabilidade de humor porque você está se expondo a diferentes situações da qual você ainda não tem maturidade. Você está experimentando coisas novas, isso te gera reações, emoções e que você ainda não sabe muito bem como lidar. Então, por isso é caracterizado, né? É muito característico nessa fase a pessoa ter uma certa instabilidade de humor e explosão das suas emoções, sempre numa intensidade um pouco mais acima do que se era esperado. E também é uma fase de independência econômica ou dependência, né? É uma transição. Ao mesmo tempo que o adolescente ele está buscando caminhos para alcançar sua independência econômica, ele ainda é dependente dos pais, em sua maioria, economicamente e também em relação a outros fatores. Ainda tem uma dependência emocional, ainda tem uma dependência financeira e também ainda o laço com as raízes de cultura da sua família. Ele ainda está fortalecido. Apesar da fragilidade de estar se convivendo com outros grupos sociais, diferente do adulto, o adolescente ele ainda tem esse apego e ainda não definiu do que faz parte da sua família que agora se integra a fazer parte dele. O adulto ele já sabe, pelo menos é esperado que o adulto
ele já reconheça culturalmente os elementos que ele absorveu do seu núcleo familiar e do que foi absorvido por outros núcleos. E isso determina quem ele é hoje. E o jovem, ele ainda está nesse embate de querer ser contra a família, mas ao mesmo tempo se reconhecer na sua família e os seus comportamentos ainda serem um reflexo do que é o comportamento familiar. Então, é uma fase de dependência na busca por uma independência, que além de ser econômica, também é a independência enquanto indivíduo, escolhas, tomadas de decisões. Então, se a gente for pensar na fase da vida, né, a adolescência, algumas características físicas que a gente pode destacar, elas têm uma diferenciação entre os sexos, que é o que eu tinha comentado um pouco ali em cima, e agora a gente vai detalhar. Primeiro vamos falar sobre as meninas, certo? As meninas, elas têm o desenvolvimento das características sexuais secundárias mais precoce do que os meninos. A gente vê até os 13, 14 anos o crescimento dos seios, o crescimento dos pelos axilares, pelos pubianos, e também o processo de crescimento corporal, ele ocorre até essa faixa etária. E o crescimento corporal a gente chama de estirão, seria a fase de estirão. É quando você tem aquele pico de estatura. Isso acontece mais cedo entre as meninas. E até os 16 anos ocorre a primeira menstruação, que é chamada de menarca. Em média, a primeira menstruação ela pode ser a partir dos 11, 12 anos, mas é esperado que até os 16 anos as meninas elas já tenham a primeira menarca. Agora, em relação aos meninos, a gente vê que até os 13 anos, a característica secundária sexual é o crescimento dos órgãos genitais. O crescimento dos pelos e o crescimento corporal, ele pode ocorrer até os 16 ou 18 anos. Então, chega ali no estágio de maturação em relação ao crescimento dos pelos pubianos, pelos axilares, dentro dessa faixa etária, de 16 e 18 anos. Mas isso se inicia ali entre os 12 e 13 anos também. Mas os meninos eles podem passar por esse estágio de crescimento até essa idade, assim como o crescimento corporal, né? Então, o estirão, a fase de pico de crescimento dos meninos, ocorre entre os 16 e 18 anos, enquanto as meninas já passaram por ela, já chegaram na sua estatura máxima entre os 14 anos. Outro fator que é importante a gente falar, e agora tendo como referência, é um fenômeno mais recente, que é o surto de crescimento adolescente. O que é que define o surto de crescimento adolescente? Por que se fala esse termo surto, né? É que tem observado que há um aumento rápido na fase em que os adolescentes estão chegando à puberdade. Então, as meninas, elas estão chegando à puberdade, ao seu estirão, mais cedo. A menstruação delas está acontecendo mais cedo e a idade que ela chega à estatura pode ser até com os 9 anos, ela pode já estar próximo do seu pico de estatura. Então, o aumento de altura e peso acelerado, que é o que caracteriza esse período da puberdade e o processo de estirão, entre as meninas pode começar aí dos 9 anos, né, na atualidade. E isso a gente considera como um evento de surto do crescimento adolescente. Então, é um crescimento mais precoce. Não acontece só com as meninas, acontece também com os meninos. Esse aumento rápido ele pode iniciar aos 10 anos. Então, se antes era esperado que entre 16 e 18 anos ele chegasse no seu pico de estatura, por exemplo, agora é observado que nos 16 anos a grande maioria já chegou no pico de estatura. E esse processo de crescimento mais acelerado, ele pode começar até nos 10 anos com os meninos. E antigamente, vamos dizer assim, a literatura anterior,
mostrava que isso começava a acontecer a partir dos 13, 14 anos. Então, essas são algumas características físicas relacionadas à adolescência que têm modificado com o tempo. Agora a gente vai pincelar outros elementos em relação à função cognitiva e à sexualidade na adolescência. A função cognitiva, a gente tem aí um fator que é muito importante para a transição da infância para a adolescência, que é o desenvolvimento do pensamento. A criança, ela tende a ter um pensamento mais abstrato, imaginário. Ela tem essa riqueza de possibilidades, de criatividade, de desenvolver bem o pensamento imaginário e criativo. O adolescente, ele já começa a se caracterizar pelo desenvolvimento do pensamento operacional e formal, diferente, né, da criança. Então, nessa fase, vamos dizer que esse seja um fator muito importante para a transição da infância para a adolescência, que é o desenvolvimento do pensamento operacional, concreto e formal. Isso já vai aproximar o adolescente da preparação para a vida adulta. Um outro fator, e ele, na verdade, esses dois últimos tópicos, eles estão interligados, né? Que é o fator do egocentrismo, exacerbação desse fenômeno na adolescência, e também a exposição a perigos, eventos de risco. E isso a gente diz que é o adolescente, ele ter a dificuldade de reconhecer a sua vulnerabilidade na exposição de alguns eventos que o coloquem em risco. Isso acontece justamente porque o adolescente, ele ainda está preso nessa fase em que ele é o centro da atenção. A criança também, ela tem uma fase em que ela se considera o centro do universo, tudo gira em torno dela, dos desejos e vontades dela. E o adolescente, ele tem isso também de forma exacerbada, a partir do egocentrismo. O seu querer, o seu desejo, a sua vontade, a sua prioridade. E o fato dele ter esse fenômeno muito aflorado do egocentrismo o expõe a situações de vulnerabilidade, por ele não reconhecer o risco daquele ambiente, daquela circunstância, e estar muito preso ao algo intrínseco, que seria o seu desejo, a sua vontade, o seu ímpeto. E aí é muito comum os adultos comentarem que os adolescentes são problemáticos, exagerados, impetuosos, por conta dessa característica que todos nós passamos e vivenciamos, né? Agora, um outro ponto muito importante é a sexualidade. A sexualidade, ela é uma dimensão que, como diz o autor, está inerente à vida e à saúde do ser humano. A gente tem um fator biológico da sexualidade, que seria o sexo biológico, que é definido desde o seu nascimento. Mas existem outros fenômenos multifatoriais que estão relacionados à sexualidade e que eles vão ocorrer à medida que a pessoa vai se desenvolvendo. E a fase da adolescência é uma fase em que esse fenômeno ele é de certo modo, melhor esclarecido, né? E interpretado pelo sujeito em relação à sua sexualidade. Então, a sexualidade ela não envolve só o aspecto biológico de ter nascido homem ou mulher, mas também o aspecto psicológico, cultural, histórico e social. E esses aspectos eles são influenciados pela maneira de ser do indivíduo e também a maneira dele compreender e viver no mundo. As suas experiências sociais, o seu histórico, a sua história, o seu background, os aspectos culturais do meio onde ele vive, aspectos psicológicos e biológicos, eles são fatores que estão relacionados à sexualidade. E é na fase da adolescência que há, por exemplo, uma melhor identificação da sua sexualidade. É muito comum algumas pessoas também dizerem assim, mas na infância algumas crianças já reconhecem dela não estar se encaixando no padrão que é esperado para o seu sexo.
eventualmente, pode ser que os adultos reconheçam na criança essa característica, mas a criança ela ainda vai demorar um pouco a reconhecer. E à medida que ela vai se relacionando com os outros, reconhecendo a maneira que os outros interagem com ela, e se isso é por conta do seu sexo e da maneira que ela gostaria de se relacionar com os outros, é que ela vai compreender a sua sexualidade. Então, vamos aí considerar que a adolescência é justamente a fase em que a identidade de gênero e a sexualidade ela fica melhor esclarecida para o sujeito. E por isso essa é uma característica muito importante para quem trabalha com adolescentes. Agora chegamos ao caminho, um caminho final, que é a gente imaginar os adolescentes no meio desse turbilhão de mudanças e emoções e a realidade onde ele vive, né? E a pergunta que eu trago para vocês é como acontece essa travessia entre a infância e a vida adulta nos brasileiros. Então, aqui no Brasil, que características, que questões a gente consegue identificar dentro dessa faixa etária que nos ajude a compreender o ser adolescente no nosso país? Então, aqui eu trago alguns pontos que a gente pode estar conversando, certo? A gente vai ver alguns elementos aí sobre acesso à educação, ao aspecto populacional do Brasil, internet, atividade econômica e comportamentos de saúde. O primeiro tópico que a gente vai estar falando é justamente o aspecto populacional. Sobre o aspecto populacional, um ponto que a gente deve observar nessa pirâmide etária é justamente as características da população no decorrer do tempo. Em 2012, a gente tem aqui a pirâmide etária na cor mais clara. É essa aqui, mais clarinha, tá vendo? Agora também, a gente traz aqui 2019 numa cor mais escura. É essa aqui. Se você for observar a pirâmide na fase da juventude, né, adolescência, adolescentes e jovens, você vai observar que em 2012 a gente tinha uma população maior de jovens do que em 2019. E que a população que aumentou com o decorrer do tempo foi a população de pessoas acima de 60 anos. Então, adultos a gente observa um aumento, mas entre 55 anos ou mais é que a gente observa um maior crescimento populacional. Essas informações, elas podem nos mostrar o quê? Ela pode nos mostrar que as políticas públicas voltadas para o envelhecimento, elas vão passar a ser uma prioridade no nosso país pelo aumento dessa população. Em contrapartida, a população jovem está diminuindo. E por isso, pode-se haver aí umas mudanças em relação a políticas públicas para essa faixa etária. Claro que aquilo que é direito e dever, os direitos do cidadão e o dever do Estado, não devam ser modificados, mas a transição da nossa pirâmide etária, ela mostra para a gente um perfil de redução da população jovem no nosso país. E aí a gente vem a outras questões sociais que estão relacionadas à juventude. A primeira que eu vou trazer é a questão da educação. Então, a gente vê aqui, nessa ilustração, que foi baseada em dados de uma pesquisa de amostra domiciliar do IBGE, que a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais, ela ainda é muito elevada, dentro do que a gente espera para desenvolvimento humano, muito elevada na região norte e nordeste. Outro fator que a gente consegue observar também em relação
a questão da educação é nesse gráfico. Aqui fala sobre o nível de instrução das pessoas com 25 anos ou mais. Uma pessoa com 25 anos, ela já está fora da idade escolar. E o que é que essa ilustração nos mostra? Que 51,1% da população brasileira com 25 anos ou mais ainda não concluiu o ensino médio, ou seja, não tem nem o ensino médio completo, mas são pessoas que já estão fora da idade escolar, ou seja, se tivesse seguido o ciclo de escolarização normal, já haveriam concluído o ensino médio, já estariam concluindo ou ingressando no ensino superior, né? Estaria concluindo o ensino superior, de fato, aos 25 anos, já teria concluído o ensino superior se seguisse a idade de escolarização. Então, isso mostra que o nosso país ainda tem muito que avançar na educação dos jovens, né? Só 17,4% dos jovens, eles têm o ensino superior completo. Em outros países, esse valor é muito superior. Agora a gente vai falar sobre outros pontos. Um ponto que tem se discutido muito na atualidade por conta da pandemia é a questão da internet. Esses dados que eu estou apresentando aqui é da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, chamada de PENSE. O PENSE ele teve vários inquéritos, né? E ele avalia muitas questões relacionadas a aspectos sociais e de saúde do adolescente. A pesquisa é realizada com adolescentes do 9º ano do ensino fundamental. Então, são adolescentes que estão saindo do ensino fundamental e ingressando no ensino médio. Em relação ao acesso à internet, no domicílio, a gente consegue observar aqui que no Brasil, a proporção de adolescentes de escolas públicas que têm internet em casa é de 74,3%. Só que essa proporção ela difere nas regiões, né? Ela reduz na região norte, tanto nas escolas públicas como privadas também reduz um pouco. Mas a principal mudança que a gente observa é nas escolas públicas, e principalmente na região norte e na região nordeste, tem-se uma redução do número do percentual de escolares do 9º ano que tem internet em casa. E com certeza a falta do acesso da internet em casa prejudica a adesão desses alunos no ensino remoto, que é o que está sendo ofertado durante o período da pandemia. Sobre a atividade econômica, eu trouxe essa ilustração dos dados do IBGE, que mostram que entre as pessoas de 16 a 17 anos que têm alguma atividade econômica, a maioria delas está no setor de informalidade. E esses jovens, de 16 a 17 anos, quando trabalham, quando têm uma atividade econômica, a maioria deles estão empregados no setor privado, sem carteira ou é trabalhador doméstico. E aí a outra proporção maior é a de trabalhador familiar auxiliar. Ajuda em um trabalho de casa, no empreendimento da família, em um trabalho laboral da família. Isso é um fator importante para a gente entender a precarização do trabalho entre a população de jovens brasileiros. E a gente tem esse outro valor, né, esse outro dado, também da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, que fala sobre a taxa de desemprego, que ela tem aumentado ao longo dos anos. Comparando 2012 com 2019, a gente observa um crescimento e estabilização de uma taxa de desemprego elevada, de em média 24%. Isso é um alerta para todos os jovens, inclusive aqueles que estão no ambiente universitário, né, da faixa etária ali de mais de 20 anos.
Em relação a comportamentos de saúde, eu trouxe vários elementos e que são da pesquisa dos escolares, né, de alunos que são migrando do ensino fundamental para o ensino médio, e esses dados mostram o percentual desses fatores relacionados à saúde por sexo. Então, a gente vai começar falando sobre as meninas, certo? Entre os fatores que são citados aqui, a gente observa que um fator que chama atenção, né, é a questão do uso de preservativo na relação sexual entre as meninas, que é menor do que nos meninos. Então, as meninas, 59,7% relataram que usaram preservativo na sua primeira relação sexual, e os meninos foi 70,6%. Quando a gente vai observar outros fatores, os meninos eles têm uma maior prevalência. E entre os fatores de risco, vamos observar aqui cigarro, embriaguez, uso de drogas lícitas e ter amigos usuários de drogas. Entre os fatores de risco, cigarro, embriaguez e drogas lícitas, a gente tem uma maior proporção para os meninos do que para as meninas. 18,5% dos meninos relataram que já fez uso de drogas lícitas alguma vez. 40,5% dos meninos do 9º ano tiveram algum episódio de embriaguez. E 20,4% já fumaram, já experimentaram fumar o cigarro. Em relação a possuir amigos usuários de drogas, né, é muito semelhante. 25% dos adolescentes têm algum amigo, relataram que tem algum amigo que é usuário de drogas ilícitas. E sobre a iniciação sexual, 59,9% dos meninos, eles relataram que tiveram a iniciação sexual entre os 16 e 17 anos, e 45,6% das meninas também relataram que tiveram a iniciação sexual nessa faixa etária. Então, esses são alguns das características que eu quis trazer para vocês, para que a gente possa reconhecer melhor essa fase da adolescência. Quem são esses sujeitos, né, que estão nessa fase da vida e que também fazem parte do grupo de estudantes do ensino médio. É justamente essa faixa etária da adolescência que compõe as turmas de ensino médio, no qual vocês estão sendo preparados para ministrar aulas de educação física. Na aula de hoje, eu utilizei alguns dados secundários, que eu deixo aqui a dica para vocês para acessar essas páginas. Nesse link aqui, você consegue construir seus próprios gráficos com os dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Também temos aqui outros relatórios, ou seja, dados já consolidados e analisados, que vocês podem avaliar todas as outras questões sociais que foram trazidas nessa aula. Então, fica aí uma dica para quem tiver a curiosidade, fazer a consulta desses indicadores. Nos encontramos, então, em breve na nossa próxima aula. Espero que todos tenham gostado. E um grande abraço.